Olá, meus amigos, a paz do Senhor para a sua vida. Como estais? Estou alegre na presença de Deus por mais um dia que Ele me deu força para trabalhar e agora quero continuar trabalhando, assim fazendo a obra de Deus, divulgando a palavra do Senhor no mundo inteiro. Este canal Ministério Ampliando Fronteiras já está sendo divulgado em cerca de 117 países em todo o mundo. Conto com a sua ajuda, contribuindo assim, compartilhando e enviando para seus amigos, assistindo os vídeos. Juntos vamos aprender a palavra de Deus. Temos mais de 90 vídeos. Você acompanha aí a numeração em cada vídeo, mensagens para você, a sua família, diversas mensagens. Vamos junto fazer a obra do Senhor. Eu quero ler com você em Cantares 2, verso 1 e 2. Verso 1 e 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Queridos irmãos, amigos que me assistem, que aprendem a palavra de Deus. Baseado nessa passagem, muitas pessoas, músicas, hinos, hinários, harpas cristãs, muitos têm cantado hinos dizendo que Jesus é a rosa de Saron e o lírio entre os vales. Mas se atentarmos para a palavra de Deus, não é Jesus que é a rosa de Saron, lírio do vale. Dizendo da Sunamita e de Salomão, e também o coro que canta no Cantares, tem partes que é Salomão, tem partes que é a Sunamita e tem parte que é o coro, o grupo de pessoas que cantam. E nessa parte, o verso primeiro, é a mulher que está dizendo, na linguagem de hoje, deixa bem dividido a parte do homem e a parte da mulher. Então a mulher diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio do vales. Salomão diz, ou o homem diz, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Então, o primeiro versículo é o homem, o primeiro versículo é a mulher e o segundo versículo é um homem. Entende-se que no livro de Cantares se encontra de forma figurada a pessoa de Jesus, simbolizado pelo Salomão, o homem, e a mulher simbolizando a igreja. Outros dizem simboliza Israel. Mas vamos supor que simboliza a igreja e que Salomão simbolize Cristo. Sendo assim, como no verso primeiro a mulher que está dizendo eu sou a rosa de Saron, lírio do vale, então só pode ser rosa de Saron e lírio entre os vales a igreja de Jesus. A igreja que é a rosa de Saron e lírio do vale, se colocarmos simbolizada pela linguagem do capítulo 1 de Cantares, o versículo 1. Este versículo é assim como muitos outros que nós falamos, afirmamos que Jesus disse, que Deus disse, que o Senhor disse, quando muitas vezes alguns versículos que está na Bíblia tem a fala de homens, de mulheres, de crianças, de animais, dos homens, de Deus, de Satanás. Então precisamos prestar atenção quem está falando em cada contexto. Toda a Bíblia é inspirada, mas inspirada nem sempre é a fala que está ali que é inspirada, mas inspirado foi quem registrou aquela fala. Muitas passagens, a própria fala é inspirada, outros é o registro. Então nós precisamos entender que muitas vezes o que os pregadores, o que nós falamos
não passa de repetição, de repetições de palavras de outra pessoa que nós ouvimos e passamos para frente, e daí, então, muitas pessoas desavisadas continuam pregando e dizendo que a Bíblia diz, que está escrito, sendo na verdade, muitas coisas não estão escritas, não tem alusão daquilo, nem direta, nem indireta. Então, neste caso, quando alguém diz, Jesus é a rosa de Saron, Jesus é o lírio do vale, é a falta de observação das Sagradas Escrituras. Por quê? Baseado nessa passagem de Cantares. Quem pode ser a rosa de Saron e o lírio entre os vales, só pode ser a pessoa da igreja, não Cristo, mas a igreja de Jesus. Ela é a rosa de Saron. A igreja de Jesus, só ela pode ser o lírio do vale. Não, Jesus não é a rosa de Saron, Jesus não é lírio do vale, baseado em Cantares capítulo 1, capítulo 2, porque quem está dizendo é uma mulher, logo a mulher simboliza a igreja, se é que podemos assim simbolizar. E Salomão afirma no versículo 2, dizendo a segunda parte do versículo 1, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Aí um homem dizendo da mulher, no caso Salomão, falando para Sunamita, ou da Sunamita. Então, preste bem atenção quando li as Sagradas Escrituras, e para repetir frases, repetir versículos, repetir ideias, dizendo o que a Bíblia diz, quando ouvir outra pessoa falar, observe bem, porque existem muitos erros por falta de observação da Sagrada Escritura, e assim vai um falando e outro dizendo, daqui a pouco nós falamos tantas coisas que a Bíblia não diz. E isso é muito ruim, porque tem muita gente nos ouvindo e quando isso se torna excessivo, tira a nossa credibilidade na pregação da palavra de Deus. Deus te abençoe, inscreva-se no canal. Um abraço para a sua vida. Lembre-se, a igreja é a rosa de Saron, a igreja é o lírio do vale. Só ela pode ser. Em Cantares capítulo 1, versículo 1 e 2.